Olha, eu acho que é praticamente impossível uma coisa dessa acontecer. Claro, tratando isso como uma hipótese, né? Porque por mais que, claro, a gente tenha grandes conglomerados regionais que falam com determinado sotaque, que existam certas expressões que só se falam em determinadas regiões, ok, tudo bem. Mas isso se estender para o país inteiro é basicamente inviável, se eu posso dizer assim. Tanto por uma questão de uma diferença grande, não nas palavras que se diz, mas também como que se diz na coisa. Né? Como, por exemplo, o uso do artigo aqui no Sudeste, aquela coisa de você falar que vou na casa do Pedro, e lá no Nordeste falar na casa de Pedro, entendeu? Então, esse tipo de coisa, assim, é uma questão cultural, assim, que também até entra na parte de você ferir um pouco a identidade de quem acabar sendo suprimido nisso, porque, querendo ou não, vão ter coisas que vão ter que ser cedidas e coisas que vão se manter, e aí acaba tendo uma supremacia, e isso nunca é uma Eu coisa. não acredito muito que seja possível se comunicar de uma mesma maneira no nosso país, porque existem muitas variações e muitos costumes de linguagens diferentes. Então, eu tenho uma amiga de Natal, por exemplo, que quando ela quer falar que um rapaz é bonito, ela fala que ele é um bichinho. E aqui em São Paulo, por exemplo, quando a gente quer elogiar um rapaz bonito, a gente fala que ele é muito bonito, que ele é um Eu nasci gato. em Manaus, né? Vivi lá durante 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu mudei pra Curitiba. Aí, Curitiba, eu fiquei morando mais ou menos um ano. E depois mudei pra Cabo Frio, né? Moro aqui vai fazer ainda 8 anos. Vai fazer 8 anos em outubro, né? Então são cidades assim completamente diferentes, né? Norte, sul e sudeste do Brasil. Cada uma tem as suas características, tem o seu clima, tem o seu povo, as suas gírias, o seu modo de falar. E eu acho que isso enriquece muito o Brasil, né? Então foram mudanças assim bem radicais que eu tive, né? Mas assim muito proveitosas e só somaram assim para mim na construção, né, que da minha personalidade. Eu acho que foi muito importante essas mudanças, né, que eu tive no decorrer Eu da minha acho vida. que realmente existem diversos dialetos no Brasil, né? A gente tem formas diferentes de falar, mas eu não acho que isso distancia as pessoas. Na verdade, eu acho que isso acaba aproximando, porque como a gente tem formas de falar muito diferentes, né? Como você falou, o nordestino fala diferente do paulista, que fala diferente do carioca. Eu acho que a curiosidade pela forma de falar acaba Mas a gente não fala aproximando as igual. pessoas. Eu me lembro de quando eu fui em São Paulo, as pessoas perguntavam se eu era mineira, porque o sotaque de Minas Goiás é muito parecido, né? Então, a gente acaba sendo confundido com eles, né? Mas com certeza é muito diverso, muito mesmo, inclusive no significado das palavras, que eu vejo que muita coisa muda de certas regiões para outras, e também a velocidade com que se fala, né? Eu acho que eu falo devagar, mas a galera que eu vejo, principalmente no Nordeste, eles falam mais rápido, Então, é né? possível falar de uma mesma maneira dentro do Brasil? Não, não é possível falar de uma mesma maneira dentro do país, porque cada lugar tem um sotaque diferente, tem uma maneira de dizer, tem expressões diferentes. Eu mesma, dentro do Paraná, eu já morei em outras cidades. Já morei no norte do Paraná. E lá, muitas das coisas que eu falava, eles não entendiam. Aqui em Curitiba, a gente fala estojo de colocar a caneta, a gente chama de penal aqui em Curitiba. E lá eu falava penal, as pessoas não entendiam o que eu tava falando.
e tip top, que aí no Rio de Janeiro e na maioria dos lugares se chama macacãozinho de bebê, sabe? Roupinha de bebê. Aqui em Curitiba a gente chama de tip top. Enfim, tem várias expressões e gírias. Principalmente aqui em Curitiba a gente tem muita coisa, tipo, seu jaguara, jaguara é tipo, seu bobo, seu besta, seu jacu, também, que significa a mesma coisa, ou chineque, que é um pãozinho doce, aqui em Curitiba a gente chama de chineque. Então, assim, cada cidade. Vina, como? Nossa, eu tô quase esquecendo de falar Vina. A Vina é um prato cheio de Curitiba. Ninguém aqui fala salsicha. A Vina é salsicha do hot dog. Ninguém aqui fala salsicha. Se você falar salsicha, as pessoas vão rir da sua cara. Aqui é Vina. Existe uma influência cultural muito grande, não só da parte do que existe na região, mas exatamente o que está lá de fora, pessoas lá de fora, filmes, livros, coisas que você adota no seu linguajar porque você leu em algum lugar, porque você estava num programa de TV. Então, assim, é uma coisa que está sempre mudando e evoluindo. Então não tem como você acabar fazendo uma nova língua do 1964 e juntar tudo ali num compêndiozinho pequenininho, entendeu? Que todo mundo vai falar. Então, óbvio que o fator socioeconômico muda drasticamente de um lugar para o outro. Mas, em termos culturais, eu acho que é bom que nós tenhamos todas essas diferenças. Porque graça nenhuma ser todo mundo igual. Graça nenhuma. Deixa eu ver se eu tive experiências. Eu conheço muita gente de diversos lugares e lugares próximos que são diferentes, aqui dentro do Ceará, fora do Ceará. Eu tenho família na Bahia, no Piauí, em São Paulo, no Rio? Não, no Rio não. Mas eu tenho um amigo no Rio. E assim, eu tenho em Pernambuco também, tenho família em Pernambuco. Enfim, então a gente acaba, quando junta todo mundo, fica uma mistura muito legal. Porque, querendo ou não, todo mundo veio do Ceará. Mas como as pessoas foram morar nesses lugares há muito tempo, ou muito novas, eles acabam pegando uma mistura desses lugares com o que a gente tem aqui. E fica muito legal ficar frescando com os meus primos da Bahia que falam: "Ô tia, venha tia". E é muito engraçado, porque a gente não fala isso aqui. Em cada lugar tem que ser preservado a sua regionalidade, seus vícios de linguagem, porque é isso que mostra de onde você veio, né? Assim como pode ser estranho um nordestino falando algumas coisas pra mim, pode ser estranho eu falando algumas coisas pra ele. Então eu acho que não é possível se comunicar de uma mesma maneira, até aprender, então leva É possível tempo. falar de uma mesma maneira dentro do Brasil? Olha, sim e não, né? Porque todo mundo fala português, mas se fosse nesse sentido a pergunta, sim. Mas da mesma maneira, não, porque cada lugar tem as suas características, né? O que você fala no norte, você não fala no sul. Que as pessoas do sul não vão entender o que significa certas palavras, certos modos de Quando falar, eu tô conversando com amigos ou pessoas que eu conheço que são de outros estados e algumas expressões que eu uso, as pessoas ficam bastante curiosas. Então eu acho que essa diversidade de língua, né, os nossos dialetos, as nossas gírias, as formas que a gente fala, não acho que distancia, eu acho que aproxima. Apesar de achar que o diálogo às vezes se torna um pouquinho difícil, porque às vezes a gente não se entende, né? Nós usamos palavras que uns não entendem os outros, mas eu acho que não distancia, não. Sim, eu eu acho acho possível se falar mesmo português de diversas formas diferentes ao redor do Brasil, até porque eu tenho amigos em diversos lugares e o modo que eles falam as mesmas coisas são totalmente diferentes. Tipo, aqui do Ceará e Rio Grande do Norte é totalmente diferente as pessoas falando. Escrevendo é igual, mas falando não só totalmente na diferente. linguística, no modo de falar, né? Mas em todos os sentidos de cultura, de culinária, de costumes, né?
economia, tudo. Há vários Brasis num só Brasil. Por um lado é bom, né? Porque enriquece a nossa cultura brasileira, mas por outro lado é ruim, porque há muita diferença, né? Gritantes, assim, de pessoas que passam fome até pessoas bilionárias, né? Mas acho que isso acontece em todos os países, né? É uma coisa que do capitalismo, então não tem como evitar, né? Mas eu acho que poderia sim amenizar essas diferenças, mas evitar eu acho que é meio impossível. Cada lugar tem o seu contexto histórico, cada lugar tem a sua maneira de dizer as palavras. Acho que a mensagem final, ela sempre chega, sempre vai chegar. Você sempre vai conseguir falar o que você quer, independente dos recursos que você utilizar. Porém, eu acho que é impossível você falar de uma mesma maneira dentro do país, ainda mais um país tão grande como o Brasil. Se existem vários Brasis, com certeza, se a gente for além da questão territorial, né, a cultural, com certeza, porque as regiões, nem tanto os estados, né, mas eu acho que as regiões, elas se diferenciam muito, e por isso faz do nosso país ser único do jeito que ele é, por ter essa quantidade de culturas diferentes e mesmo assim poder ser chamado de ser um país só. Então, acho que sim, com certeza tem vários Brasis. Sobre haver diversos Brasis dentro do Brasil, eu acredito que, assim, concordo com a afirmação, porque, assim, como você falou, os aspectos culturais, os aspectos sociais, os aspectos linguísticos fazem que dentro do país a gente tenha uma diversidade muito grande de tudo isso. Assim, eu acho que a primeira grande diferença é a diferença cultural, né? A gente nota muito quando eu, pelo menos, quando saio daqui de Alagoas, que vou para qualquer outro lugar, eu noto muito as diferenças culturais, assim, a forma como as pessoas são criadas, né? A gente usa muito essa expressão assim. Mas eu acho que assim, tem muitos desses sub-Brasis que a gente tem são preservadores, assim, ferrenhos da sua cultura, não de uma maneira restritiva ou exclusiva. Eles absorvem o que existe lá de fora, mas não deixam que isso seja destruído em favor de outra coisa. Então, graças a isso, graças a como todas essas pequenas regiões tratam o seu valor histórico, que a gente tem uma diferença, uma discrepância, assim, até que é bem interessante entre cada espaço aqui dentro. Eu tava conversando, né? O meu namorado, ele é de Londrina, né? E eu estou aqui em Alagoas. E a gente tava falando sobre futebol e não sei o que, aí ele falando que o Vasco tinha ganho de 5-1 de um outro time aí. Aí eu falei, eita, o Vasco deu uma pisa, né? Deu uma pisa no time tal. Aí ele falou, tá, você primeiro precisa me dizer o que significa pisa, porque eu não conheço essa palavra. Aí eu fiquei, né, chocada, nossa, como é que ele não sabe o que significa pisa? E aqui pra gente, pisa, quando a gente usa esse termo, aqui em Alagoas, não sei se em outros estados do Nordeste a mesma expressão é utilizada, mas quando a gente usa esse termo pisa, quer dizer que, tipo, um time deu de lavada no outro, deu goleada, ganhou de chocolate. Aí a gente usa esse termo. Aí eu expliquei pra ele, ele falou, ah, tá, não sei o quê. Então a gente sempre tem isso, que ele disse que tem que montar um dicionáriozinho de alagoanês pra poder entender. Sobre essa questão primordial, assim, que move mundos e estados, é biscoito e bolacha. Porque biscoito é recheado e bolacha, não. Bolacha é, tipo, bolacha, água e sal. Biscoito, passatempo, biscoito. Se é biscoito ou bolacha, aqui é bolacha. Não vejo ninguém falando biscoito por aqui. A gente acha estranho. É biscoito ou bolacha? Eu acho que é biscoito. Porque, assim, as pessoas aqui, eu percebo aqui no Rio de Janeiro, né? Que eles falam biscoito, assim, pra... Gente, salgadinho. Você vai comer um Cheetos. Cheetos é salgadinho. Mas o que eles falam?
Eu sou publicitária e na agência que eu trabalhava, nós tínhamos uma conta de biscoito, né? É a conta do Biscoito Clube Social. Então, todos os dias vinha essa pergunta. Tinha alguém perguntando pra gente, é biscoito ou bolacha? Biscoito ou bolacha? Então, a gente tinha que responder de acordo com o que estava escrito na embalagem. Então, a gente tinha que responder, era biscoito, mas o consumidor podia chamar como ele quisesse. Aqui em São Paulo, eu aprendi que é bolacha. Mas pra mim, tanto faz, porque os dois acabam sendo gostosos do mesmo jeito. Então, aqui, bolacha, o que é biscoito, pra muita gente aqui é bolacha, e biscoito pra gente é biscoito de polvilho, biscoito salgado, biscoito doce. Mas pra mim, tanto faz, porque é tudo gostoso. Mas eu prefiro falar bolacha, porque eu estou acostumada a falar bolacha. Biscoito, a gente é biscoito recheado, bolacha creme cracker, bolacha Maria, bolacha 7 capas, biscoito integral. Nesses termos, assim, a gente usa os dois, mas com essas especificações. Menina, é que isso me irrita. Você prefere ir ao teatro ou ao cinema? Olha, se eu prefiro teatro ou cinema, eu prefiro cinema porque eu tô um pouco mais ligado, né? Acho que pra mim sempre foi um pouco mais fácil, né? Você prefere cinema ou teatro? Então, entre o teatro e o cinema, eu prefiro ir ao teatro. Vocês preferem o que? Cinema ou teatro? Eu prefiro cinema porque a gente fica mais quieto e não interage com os artistas. E a gente pode sair a hora que quiser pra ir do banheiro ou pra comprar água. Ou não sabe mais. Não, e fazer o que a gente quiser. E não ficar lá Não, quieto fazer o que quiser. com os O cara artistas não deixa conversando. Não deixa filmar, mas daí? E tu, prefere o quê? Cinema ou teatro? Eu prefiro teatro. Por quê? Porque não tem barulho da pipoca irritante. Tu interage com os artistas interagem contigo. Depois tu pode tirar fotos com eles pra ter uma recordação. Porque ninguém tira fotos de um telão, tá, Lívia? Tipo, depois da Let Go, que todo mundo se viu na cadeira e começou a cantar junto com a Lena e com ela, só que passavam dando volta assim. Aí Eu sei, mas cinema é melhor. É melhor do que? Nem pausa tu pode dar. Eu sei. E teatro, dá pra dar pausa? Não, dá pra gritar. Peraí! Que daí eles esperam. Então tá. Tchau. A pergunta é se eu prefiro ir ao cinema ou ao teatro. Cinema. Se eu prefiro cinema ou teatro, com certeza cinema. Goiânia não tem muita cultura de teatro, infelizmente. E tu, prefere o quê? Cinema ou teatro? Eu prefiro teatro. Por quê? Porque não tem barulho da pipoca irritante. Tu interage com os artistas interagem contigo. Depois tu pode tirar fotos com eles pra ter uma recordação. Acho que é isso, né?